Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa Assembleia Geral. Temos aqui a nossa ordem de trabalhos. Ontem o nosso Presidente já fez um bom resumo do que é que foi a nossa atividade durante o ano, portanto vamos poder saltar isso da nossa Assembleia Geral. E, se houver, penso que não há informações gerais para além do que foi dito ontem pelo Eduardo, e por isso podemos saltar já para o ponto 3, que é específico hoje da nossa Assembleia Geral, que é a codificação de consenso. Para isso eu peço para o Grupo de Trabalho da Qualidade, o Rui, apresentar esta proposta para que possa ser votada em Assembleia Geral. Bom dia a todos. Eu penso que os slides estão no slide 10, que eu tinha pedido para colocar. Ok, está aqui. Muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho da Qualidade da APIC, que é constituído por diversos colegas, alguns deles aqui estão, o Pedro Gonçalves, o Eduardo Oliveira, o José Batista, a Lídia de Souza, e ajudem-me se eu me estou a esquecer de alguém que eu me esteja a esquecer, além de mim próprio. Acho que está-me a escapar um nome, acho eu. É, ok. Então, nós tivemos a oportunidade de reunir ao todo 3 vezes. Os slides não estão a passar. Podem-me verificar, se faz favor. Ok. E, essencialmente, o tema que hoje aqui vamos abordar tem a ver com a DSE ter mudado as suas tabelas em setembro do ano passado e isso ter tido enorme impacto sobre uma fatia crescente da atividade privada, da atividade de intervenção em Portugal, que é a atividade privada. Eu não sei os números na angioplastia, mas sei que na estrutural, em TAVI, correspondia o ano passado a 13% da atividade privada e as projeções para este ano é que esse número possa chegar a 20%. E, portanto, é importante. E dessa fatia dos 20%, uma parte muito significativa, que supera metade, seguramente, e pode chegar aos 80%, é a ADSE. A ADSE é um Instituto Público de Regime Especial de Gestão Participada que assiste vários beneficiários, nós conhecemos-lo. O Código de Nomenclatura da Ordem dos Médicos foi publicado em 1997 e daí decorre uma série de tabelas de dados médicos que incluem muitos procedimentos diagnósticos e terapêuticos e, obviamente, como a tabela de 1997 está desatualizada e o objetivo e a responsabilidade da APIC é promover práticas de codificação homogéneas e transparentes que possam refletir esta evolução tecnológico-científica e promovam a viabilidade e equidade de acesso dos doentes, seja aqui no âmbito da DSE, seja noutros sistemas, inclusive o SNS. E por isso a APIC recomenda um conjunto de códigos de tabela de preços e regimes de convenção da ADSE, que foi conforme a tabela do ano passado, por um consenso dos peritos que acabei de falar, que será eventualmente aprovado ou não, vamos para a votação depois, caberá ao Presidente da Mesa fazê-lo, um conjunto de propostas de códigos para procedimentos diagnósticos terapêuticos no âmbito da nossa atividade, que, no fundo, não são traduzidos num ato único e por isso é que nós temos que montar, digamos, peças de um puzzle que constituem os vários procedimentos, válvula aórtica percutânea, mitral, apêndice auricular. Em relação aos procedimentos coronários, os códigos propostos são estes que aqui estão. Temos sempre aqui o descritivo do código da ADSE, cateterismo cardíaco esquerdo com coronariografia seletiva, esquerdo para avaliação hemodinâmica e cateterismo cardíaco direito. E depois pode-se acrescentar, se for aplicável, o status pós-pontagem coronária, o IVES e o OCT. Não sei se alguém quer fazer algum comentário nesta fase, faz-se no final. Ok. Depois ainda se pode acrescentar a angioplastia de um vaso, de vaso adicional, no caso de ser um procedimento terapêutico, de oclusão crónica, estes, e tal como o rotablator ou a traquetomia, carecem de autorização prévia, portanto não podem ser feitos ad hoc. Em relação às válvulas ópticas percutâneas, que também precisam de aprovação prévia, pomos o cateterismo cardíaco esquerdo com coronariografia seletiva, a avaliação hemodinâmica, a válvuloplastia aórtica percutânea, implantação de prótese valvular aórtica, em válvula nativa ou prótese biológica disfuncionante, o ETE, a implantação de eletrocardíaca transvenosa ou catéter de pacing temporário, intervenção percutânea na artéria do membro superior e inferior, a ortografia e dos ramos da aorta. Este é o conjunto de códigos que estão disponíveis para este procedimento. Para os FOPs e para a CIA,
CIA, é um cateterismo cardíaco esquerdo com coronariografia seletiva, cateterismo com avaliação hemodinâmica, encerramento percutâneo de comunicação interauricular ou de foramen oval patente, cateterismo cardíaco direito e ecografia intracardíaca. Finalmente, o apêndice auricular esquerdo será tudo o que eu acabei de dizer. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, excetuando o terceiro, que é encerramento percutâneo do apêndice auricular esquerdo. A plastia mitral ou tricúspido edge-to-edge tem, então, a reparação mitral percutânea, o cateterismo cardíaco esquerdo com coronariografia seletiva, avaliação hemodinâmica, direito, e o TE, a ecografia transesofágica. E, no fundo, são este um conjunto de procedimentos que nós propomos e codificações, e que, se alguém tiver a fazer algum comentário ou discutir aqui, é o momento certo e a altura certa, porque isto tem implicações, dado que a intenção é publicar este consenso na página da APIC, para que sentemos como interlocutores alguém da ADSE ou das instituições privadas, possamos utilizá-lo como ferramenta de apoio e de suporte às nossas decisões, tal como já usamos para as seguradoras, e que tem tido um êxito bastante considerável sempre que há algum tipo de desacordo. Algum comentário ou alguma observação, Zé? Tu és um dos principais responsáveis por isto, tal e qual como o Pedro e como o Eduardo, e por isso também. Eu acho que isto é um trabalho... Podem dar um microfone, se faz favor. Ou não há? Bom dia a todos. Não, eu acho que realmente isto é um trabalho muito importante, porque quando saíram as novas tabelas, a noção que se tinha é que muitos dos procedimentos teriam que terminar. E, portanto, criava uma situação de grande desigualdade entre os doentes e doentes que tinham acesso e deixaram de ser. E uma das coisas que a APIC se tem batido é que nós, para fazermos os procedimentos, temos que fazer procedimentos com a mesma qualidade e com a mesma técnica que fazemos em hospitais onde não há essa limitação económica para a realização dos exames. E, portanto, propormos de uma forma transparente o que é que nós pretendemos fazer e a forma como se pretende fazer, e, portanto, dando conhecimentos às várias entidades e aos vários hospitais, faz com que tudo isto seja transparente e que não haja situações de dúvida, porque, na realidade, o que eu esperava quando foi feita esta proposta da ADSE de reformulação dos códigos é que se tornasse numa proposta inequivocamente certa, em que a codificação fosse só aquela e não outra. Mas esta codificação, embora melhor que a anterior, diminui mais a incerteza, mas continua a deixar completamente à interpretação individual como é que se deve fazer a codificação. E, portanto, o que é que poderia acontecer a nível nacional? É que as várias instituições, cada uma codificasse de uma forma diferente, o que mostrava que nós não sabíamos bem o que é que estávamos a fazer, que não havia uma técnica uniforme, não havia um estado da arte, e, por outro lado, nos hospitais que eventualmente não conseguissem codificar de uma forma que economicamente fosse possível de realizar os exames, significava excluir uma parte da população ao acesso a estas técnicas. E, portanto, acho que este trabalho tem esse mérito de uniformizarmos os procedimentos, exigindo que todos eles sejam feitos de acordo com as melhores práticas e que isto seja um trabalho perfeitamente claro. Depois temos coisas como, se calhar, pequenas definições, por exemplo, os segmentos nos vasos adicionais da ADSE, se consideramos um vaso distal, se consideramos um segmento. Eu acho que, embora no passado nós utilizávamos sempre a noção de vaso adicional, hoje em dia a definição não é completamente clara e eu defendo que deva ser por segmento de vaso. E porquê? Porque antigamente os balões e todo o material era cobrado 80% para a ADSE e 20% para o cliente, com exceção dos stents. E hoje em dia, no código de angioplastia, inclui todo o material menos stents. Se tu fores tratar segmentos diferentes, podes ter à partida necessidade de utilizar balões diferentes. E, portanto, se utilizares só um código e vais tratar vários segmentos, mais uma vez depois não os podes tratar, porque o administrador a seguir diz que gastaste balões a mais e torna a situação inviável. Estás a falar que, no fundo, se usarmos 3 stents em 2 segmentos, antes o doente só te portanto, se for, por exemplo, tratar a descendente anterior proximal e a descendente anterior média, devem ser considerados um segmento adicional à angioplastia, porque, eventualmente, tiveste que utilizar balões distintos.
Deixa-me só, antes de falar, nesse caso, estava aqui a pensar, enquanto estamos a falar, e comentei isto com o Zé. Eu acho que nós temos tudo o que nós fazemos e que tem impacto na nossa atividade, tem sobretudo impacto quando nós tornamos aquilo que fazemos visível. E pôr numa página da APIC é o bastante para o caso individual da nossa discussão, mas nós temos que dar visibilidade a estas questões. A primeira é através da publicação, provavelmente, de um documento que não tem como tópico de códigos, mas sim qualidade. E, portanto, eu acho que nós devemos publicar, como a APIC, um documento sobre a qualidade de acesso em Portugal, e podemos abranger muitas coisas que vão desde o acesso à terapêutica valvular até esta questão. E, portanto, eu acho que esse é um dos nossos objetivos, neste momento, até ao final do vosso termo. A pergunta que eu deixo aqui a discutir é se devemos fazê-lo na revista portuguesa de cardiologia ou na revista da Ordem dos Médicos. E eu acho que a segunda, neste caso em particular, pode ser mais impactante do que a primeira, apesar de ter menos impact factor, mas é essa a realidade. E depois como é que também, sob o ponto de vista de mídia, nós devemos fazer, porque nós devemos abordar esta questão. Dizer que a nossa preocupação, que é para também, no meio disto tudo, conseguimos tocar o tema que está a ser tocado colateralmente das seguradoras, porque é uma questão importante. Era isso. Pedro, obrigado. Bem, antes de mais, felicitar o grupo de estudos da qualidade, porque este foi um passo muito importante. Este ADSE, outros estão a ser dados, como o Rui bem mencionou, mas este foi muito importante porque quando esta codificação foi lançada em setembro do ano passado, grande parte da atividade da ADSE foi suspensa nos hospitais privados ou semi-privados, e estes doentes ficaram privados de tratamentos em muitas áreas. E na cardiologia de intervenção foi possível retomar a atividade em setembro ou outubro. Tivemos uma paragem de 15 dias, 30 dias. E esse é um aspecto, obviamente, muito importante, manter a acessibilidade dos doentes às terapêuticas. Um aspecto aqui mais de pormenor, e que eu acrescentaria aquilo que o José Batista mencionou, este aspecto dos segmentos é importante, porque há materiais que não estão cobertos, e além do segmento contíguo, temos também o ramo lateral. E a filosofia é a mesma, porque os fios guia não são pagos não são pagos à parte, os balões para intervenção também não são pagos à parte, tudo isso tem que ser acautelado nesta codificação. Depois, outro aspecto importante é que estes pacotes que encontramos consenso não podem ser aplicados da forma como estão em todos os hospitais, porque nem todos os hospitais têm contratualizado todos os pacotes de códigos. E por isso que nós estamos hoje aqui a aprovar é uma intenção de que este grupo possa ir atualizando, então, é um processo dinâmico, vai atualizando e vai publicando, e vai trabalhando também com os hospitais de acordo com os códigos que cada hospital pode utilizar. Ou seja, aquilo que aprovarmos hoje é uma intenção para que o grupo continue a trabalhar e vá afinando estes pacotes de códigos. Sim, tinha sido também falado, e podíamos pôr aqui à votação também, se devíamos proativamente divulgar isto perante a própria ADSE, dizer que após análise das tabelas, estes eram os códigos que nós considerávamos a aplicar de acordo com o tipo de procedimento. Não sei se podemos votar isso individualmente ou se votamos tudo dentro do... Se ninguém só puser essa parte, votamos tudo em conjunto. Se preferirem, podemos votar isoladamente. A pergunta é pertinente, ao Pedro, porque, por um lado, se o nosso objetivo é que os códigos passem. Esse é o objetivo. Até à data, já passaram. Eu diria que tomar uma posição oficial e comunicar à ADSE que isso está a acontecer, quando já está a acontecer, neste momento já não nos beneficia e pode ter efeito rebound. Eu estava quieto, fazia simplesmente isto porque está lá. Porque neste momento a verdade é que os códigos estão a passar, nós já aplicámos isto há um ano e está a andar. Portanto, acho que temos mais a perder do que a ganhar, é a minha forma de ver a coisa. Por isso é que eu estou a dizer, não sei, se eu gostava de ouvir outras opiniões.
A mais-valia disto também vai ser uniformizar, porque apesar de estar a passar, não sei se todos os hospitais estão a aplicar exatamente os mesmos códigos. Está na página da APIC, facilita muito. Portanto, ao publicar isto vai facilitar. Aliás, a nossa experiência, como tu tinhas dito, com os códigos da Ordem dos Médicos para os seguros, isso tem sido uma mais-valia muito grande, porque é muito frequente quem tem experiência de atividade privada, os seguros recusarem alguns códigos ou contra-argumentarem, e nós temos habitualmente uma resposta tipo em que remetemos para a página da APIC. Isso deixou de ser a minha opinião pessoal de quais são os códigos a aplicar e é uma opinião de peritos e consensual. E se todos tiverem a mesma resposta, acaba por dar mais credibilidade a isto. Então vamos passar à votação. Quem é que é a favor da proposta? Alguém que é contra? Abstenção. Ok, portanto, todos os votos das pessoas presentes a favor. Portanto, é aprovado por unanimidade, então, que é importante. E dá mais força ainda à decisão. Em relação à decisão de tornar público perante a ADSE, que é outra questão, alguém que queira tornar, podemos pôr sim ou não. Põe a votação, quem é que acha que devemos tornar público, quem é que acha que não, e decidimos. Ou quem se abstém. Não sei. Diz. Então, Tornar proativamente, tomar uma posição proativa de informar que decidimos isto. A ADSE em específico. então podemos manter isto em discussão no âmbito do grupo de trabalho e na próxima Assembleia Geral, no Congresso de Cardiologia, votar também essa. Eu acho que nós podemos decidir, isto faz parte do ponto de trabalho, portanto nós podemos decidir desde já. Alguém considera que devemos avançar neste momento com a comunicação ADSE, formalmente? Portanto, o que estamos a dizer é informar que isto são... Não estamos a perguntar, estamos a informar. Estamos a informar, dar conhecimento. Portanto, quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Eu. Abstenção? Deixa só fazer um comentário. O comentário que tu fizeste, do ponto de vista lógico, tens toda a razão. Eu acho que não temos nada a ganhar. Mas, por outro lado, se nós fizermos o jogo totalmente livre, que é o que a gente quer fazer, quer mostrar que não temos nada a esconder, que este é o processo, ou enviares, dás duas mensagens. Se eles não responderem, é porque aceitam Está aí o microfone. E se não responderem, dão-te a hipótese de poder discutir contigo. E, portanto, como isto é um processo dinâmico, nós podemos adaptar. O que eu acho é que a gente não tem nada a esconder e, portanto, eu concordo com todos os teus comentários e, provavelmente, do ponto de vista estratégico, se calhar não é assim tão inteligente quanto isso, mas à distância, se a gente quer continuar a marcar pontos... À distância, o que eu acho que faz sentido é, no momento em que tivemos o documento da qualidade, nesse momento abordarmos todas as pessoas formalmente, as seguradoras, a ADSE, não exclusivamente a ADSE neste momento. Eu acho que é um tiro no pé, mas está votado. Eu votei a favor porque eu acho que há uma grande probabilidade, caso isto seja enviado para a ADSE, eles não darem qualquer resposta, mas foi enviado, ou seja, a bola ficou do lado deles. Eu acho que... E podem dar a Eduardo. resposta de mandarem cair tudo o que fizeste até agora e perdeste tudo. E isso é de longe aquilo que... Neste momento, dia 10 de novembro, vais mandar um doente ser aprovado e não vais ter qualquer problema. Com a atitude que nós vamos tomar, vais poder ter um problema. E eu prefiro estar como está. Mas isso é a minha maneira de ver. Bom, Pedro, então, eu tal como o Zé Batista mencionou, julgo que é uma questão de transparência e esse é, obviamente, sempre um aspecto que devemos acautelar. Por outro lado, esta proposta de codificação em pacote tem sido levada a cabo entre a direção da ADSE e as administrações dos hospitais. E isto é feito de forma individual, com cada instituição. E apesar das tentativas da APIC se apresentar como um interlocutor, o que é facto é que não fomos recebidos e eu julgo que esta é uma oportunidade para, enfim, no seio de um grupo de peritos, podermos diretamente falar com a ADSE, que julgo que seremos sempre vistos como, enfim, como sendo mais imparciais do que quem está a tomar conta diretamente do negócio.
Portanto, eu vejo nisto uma oportunidade. Por outro lado, claramente a ADSE, depois da aprovação desta tabela, não tem como intenção utilizar um código por procedimento. Portanto, ficou claro nas primeiras semanas de que os códigos estavam subfinanciados por uma grande margem e este seria o único caminho para procurar o garante da viabilidade e da acessibilidade aos tratamentos. Por isso, existe essa abertura para encontrar pacotes que sejam justos e que sejam transparentes. Eu acho que aqui o âmbito temos uma Assembleia Geral e não é o âmbito desta discussão e, portanto, acho que a gente depois deve fechá-la. Só vou dizer duas coisas que penso que são importantes. Nós não tomámos essa atitude quando fizemos o mesmo para as seguradoras e, por isso, agora estamos a tomar uma atitude diferente. E, segundo, mantenho que, para mim, é só uma questão de decisão estratégica. A transparência não está em causa, mas é uma decisão estratégica. E para mim, estrategicamente, não é a melhor. Para mim, estrategicamente, era abordar todos em conjunto, todos os nossos parceiros, seguradoras, que é para não os tornar particularmente potentes, nem as seguradoras, nem a ADSE. Não, era a propósito do documento, nós nessa altura faríamos. Era com uma base científica, técnica publicada, com pares, com uma revista por trás. Agora ainda só vamos dizer a nossa posição. Quando tiver numa revista da Ordem dos Médicos, o nosso poder é completamente diferente. Por isso é que é... Se me permitires só um comentário, eu acho que, apesar de tudo, nós informamos as seguradoras, porque a partir do momento em que nós fazemos a proposta, colocamos o pacote de códigos, mencionamos o site da APIC, o documento, e está a morada do site, eles consultam e muitas vezes respondem de que os códigos não estão de acordo, ou que foram adaptados, ou foram mal preenchidos. O site da APIC e o documento já são uma referência dentro das seguradoras. Portanto, essa comunicação não é feita através de cada proposta que lhes chega. Ok. Outros assuntos? Temos mais algum tema que algum sócio queira discutir? Nós hoje não temos mais nada na agenda. A aprovação dos sócios neste momento já não é necessária aprovação em Assembleia Geral, portanto é menos um tópico. Ana. 373. Então dou por encerrada esta Assembleia Geral. Muito obrigado.